noite, gente. Boa Sejam todas e noite. todos muito bem-vindos, muito bem-vindas Boa noite. para o nosso evento virtual. Já vi que já tem algumas pessoas aqui na sala, né? Então, boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai falar de um assunto que é bem importante, né? Nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo, né, em decorrência dessa pandemia global por conta do Covid-19. E aí, nós da Inevent acreditamos que falar sobre saúde mental é fundamental, né? Então, a gente propôs esse tema hoje, né, e trouxemos 3 convidadas muito especiais para estar aqui com a gente, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Thaisa Silveira, eu faço parte da Inevent, eu faço parte do marketing da Inevent. E hoje a gente vai contar com a presença da Rosângela Braga, que é psicóloga e especialista em gestão de pessoas. A gente também vai contar com a presença de Agnes Pires, que é consultora em marketing digital e também é professora, né, da área de comunicação e marketing. E nós também vamos contar com a ilustre presença de Luciana Nunes, que é consultora sênior de TI na ThoughtWorks. Então, eu vou passar agora a bola para a Rosângela, para que ela possa se apresentar para vocês e a gente possa começar o nosso encontro. Rosângela, é com você. Tá tranquilo? Tudo sim, pode falar. Bom, boa noite a todos. Thaisa, obrigada pelo convite, a sua empresa, a Event. Agradeço de verdade essa oportunidade. E sim, estou aqui como psicóloga de formação, profissão, vocação, paixão. Amo a minha profissão, meu trabalho. E depois da psicologia, eu fui buscar outras formações, sim, gestão de pessoas, que era o que eu me identifiquei sempre, né, pessoas, ideias, e na sequência fiz mediação familiar, eu sempre atuei na clínica também, apesar de ter um know-how grande nas empresas, eu nunca deixei a clínica. E depois da maternidade, eu quis também ampliar um pouco mais a minha área, entender um pouco mais de negócios, de marketing, e aí eu fiz um MBA voltado para negócios, e pela demanda que a empresa também me solicitou, né, de ter uma visão de negócios, então eu quis ter esse conhecimento mais diversificado, não só como profissional, mas para a vida também. Eu não paro de estudar, eu estudo. O conhecimento é algo que eu sempre busco. Atualmente eu faço uma formação em neurociências e neuroplasticidade, que é um estudo mais voltado para o estudo do cérebro, até para ajudar meus pacientes. Eu atuo muito forte hoje na clínica online, clínica presencial, e ajudar as pessoas a trazerem mais foco, né, para as suas atividades, trazer mudanças de hábitos, né, muitas vezes está ligada a conexões neurais de funcionamento do próprio cérebro, e a gente precisa criar novas conexões, que a gente vai poder falar aqui também, né. Então, meu trabalho hoje é mais nesse sentido, né, e paralelo a isso, eu tenho a minha empresa, onde eu auxilio as consultorias de RH, nos processos seletivos, aplicação de testes, entrevistas, enfim. E tem um trabalho que eu gosto muito também, que é numa ONG, onde eu desenvolvo os jovens especiais com alguma deficiência ou de aprendizagem, ou com alguma síndrome, mas que estão abertos
e disponíveis para atuarem no mercado de trabalho. Então, eu desenvolvo para que eles tenham a oportunidade de serem incluídos mesmo, né? Então, a gente tem que trabalhar, é um trabalho que eu aprendo muito, né? Bacana, Rosângela. E aqui, Agora, aqui estou. Rosângela? Massa, bacana. Agora eu queria passar a palavra para a Agnes, para que ela se apresentasse também para a gente. Boa noite, Agnes. Boa noite. Bem, eu sou publicitária, já atuo na área, eu digo que faz mais de 15 anos para não assustar, porque eu comecei em 98, eu nem tinha entrado ainda na faculdade e já comecei a trabalhar em agência, assim, tive bastante sucesso nesse sentido, de começar cedo. E comecei trabalhando como diretora de arte, até que me vi no momento de evoluir como publicitária, como profissional, e busquei algo que me acrescentasse. Foi quando eu me deparei com o marketing digital e me apaixonei. E estou atuando nessa área já faz 10 anos, aproximadamente. E nessa minha atuação foi basicamente como gestora de equipes em várias agências de publicidade. E de lá para cá eu fui acumulando algumas outras atribuições. Coincidiu que eu também fui convidada a começar a lecionar nessa área de atuação profissional minha e abracei isso, primeiro um pouco assustada, depois apaixonada e estou até hoje também nesse mesmo tempo. Então, eu dou aula em vários MBAs e também sou consultora e mentora de alguns espaços, de algumas empresas que me chamam para tanto. Então, também é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou fã demais de Thaisa, fiquei muito encantada em conhecer as meninas e como elas articulam essa temática. A gente teve uma conversinha um pouco antes, assim, da gente trocar essa ideia aqui hoje. Estou à disposição de todos. Bacana. E agora, Luciana, queria que você desse uma palavrinha, né? Desse seu boa noite, se apresentasse. Olá, gente, boa noite. Thaisa, muito obrigada pelo convite. E, bom, meu nome é Luciana Nunes. Eu atuo como analista de negócio numa empresa chamada ThoughtWorks. Eu estou trabalhando nessa empresa há mais ou menos 4 anos, nesse papel, mas eu também atuei dentro dessa própria empresa, eu atuei como gerente de projetos, e o que a gente chama de gerente de interação. Eu estou na área de TI, de tecnologia, mais ou menos um pouco mais de 10 anos. Eu iniciei, na verdade, como web design na época, 12 anos atrás, que era mais na área de visual, né, fazer sites. E aí eu fui indo para outros papéis, passei por desenvolvedora, fui líder técnica, fui gerente de projetos e outros papéis que eu atuei. Já atuei gerenciando algumas equipes e hoje eu auxilio a nossa gerente de projetos a gerenciar a equipe que a gente tem hoje. Acho que fora isso, na parte acadêmica, me formei em sistemas de informação, tenho pós-graduação em gestão de projetos, e dando um eco aí no que Rosângela falou, que gosta muito de estudar e sempre está se conhecendo. Eu também sou uma pessoa que busco bastante coisa, e atualmente eu estou me envolvendo mais na área de análise de dados, para a gente saber como é que a gente pode compartilhar visualmente ou dados que a gente tem hoje em dia, como é que a gente pode gerar insights, dado aqueles dados, e gerar informações importantes para as pessoas. E gestão de produtos. Então, hoje, tudo da nossa vida, né, nossas empresas e muitas coisas que a gente faz, envolve algum tipo de produto. E aí, como é que a gente casa essa questão de produto e pessoas, né? Como é que a gente faz isso de uma forma mais efetiva? Eu acho que é isso aí, sobre mim. Bacana, meninas. Bom, nosso papo hoje, né, é tentar compreender, né, dentro do cenário atual e do cenário de mercado, de que forma que nós, profissionais, podemos continuar mantendo a nossa saúde mental, né,
e continuando produzindo e entregando tudo aquilo que a gente precisa entregar, né? Com a mesma qualidade, né? Que sempre entregamos, quando a gente ainda estava num contexto de trabalho presencial. Agora a gente migrou, né, para trabalho remoto. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo a gente hoje estão trabalhando em trabalho remoto, e por conta disso, uma série de pessoas tem tido dificuldades, né, de fazer essa transição, né? Além disso, existe também a impossibilidade de a gente sair na rua, de a gente entrar em contato com os nossos colegas de trabalho, né? Então, isso também gera uma série de questões, né? Como ansiedade. Então, eu tenho visto diversos profissionais relatando em suas redes sociais pessoais ou até mesmo no LinkedIn processos de crise de ansiedade, incertezas, né? Com relação ao que é que vai acontecer no futuro. Infelizmente, também muitos profissionais têm perdido, né, as suas posições de trabalho, né? Enfim, é um movimento que a gente está vendo hoje que está sendo bem complicado. Então, de início, né, eu queria perguntar para a Rosângela, né, enquanto psicóloga, como é que ela tem visto essa questão, né, e de que forma que a gente consegue trabalhar, né, essa ansiedade, né, e essa incerteza com relação ao futuro e com relação ao porvir, diante do que a gente está vivendo hoje, e ao mesmo tempo a gente conseguir continuar trabalhando, né, e fazendo as entregas que a gente precisa fazer. Eu queria também falar, antes de passar a palavra para a Rosângela, que a gente está numa versão beta aqui do Lobby, né? Então, é bastante importante que vocês que estão assistindo a gente deixem seus comentários com relação à plataforma, né? Aqui no chat, vocês fiquem à vontade também para fazer perguntas, e durante essa interação a gente vai responder. Vocês podem fazer perguntas diretamente através do chat para as nossas convidadas, que ao longo disso, ao longo do nosso encontro, a gente vai responder. Então, agora, passando a palavra para a Rosângela, eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que a gente consegue manter uma rotina saudável, manter um equilíbrio emocional diante desse contexto de isolamento social e, ao mesmo tempo, conseguindo manter uma produtividade com o mesmo nível de qualidade de entrega que a gente tinha outrora, quando a gente estava nos trabalhos presencialmente. Vamos começar do começo, né? E o começo que é necessário é esse enfrentamento da realidade mesmo, né? Então, não tem como eu mais funcionar de como eu era antes. Então, assim, de modo geral, a gente funciona muito com papéis sociais, né? Então, eu tinha uma rotina das 8 às 5, das 8 às 6, de ir para o trabalho, de pegar meu carro, de ir para a minha estação de trabalho, né, de ter o meu cargo, né, de ter aquele lugar que eu trabalho. Então, eu sou a Rosângela da empresa X, né, eu sou muito identificada pelo meu papel social. E, de repente, vem um vírus que eu não sei, que eu não tenho controle, e me paralisa, né? Então, este lugar de enfrentar essa realidade, tipo, não vai ser mais assim, Rosângela, então agora é uma outra rotina, é uma outra adaptação. Então, esse é um primeiro choque, e é natural, de repente eu cair, desestabilizar, me estressar, vir o medo, né, e diante do pânico, quando eu estou em pânico, eu não raciocino, né, então, é muito natural esse primeiro impacto, porque sofremos o impacto, né? Essa realidade não tem como eu não fazer de conta que não existiu, e as empresas precisam entender isso, as pessoas individualmente precisam compreender,
essa situação, mas agora nós já estamos na segunda temporada da quarentena, né? Se for falar em série, tem muita gente assistindo série, então já é a segunda temporada, então eu preciso dar conta aqui e agora, né? A minha abordagem é a Gestalt terapia, a Gestalt trabalha com o momento presente, né? O que eu faço diante da situação que eu tenho e como eu posso funcionar para não me prejudicar ainda mais. E aqui a gente fala como profissional, como pessoa, e a empresa também precisa ter esse choque de realidade. Então, ter essa consciência. Então, a primeira coisa, tomada de consciência. Agora, eu vou criar estratégias. Entender esse distanciamento e esse isolamento, primeiro para mim. Então, eu, em algum momento, não quis me distanciar de algumas coisas, até dentro da minha empresa, né? Eu não quis me isolar em algum tempo. Pois bem, agora é a sua oportunidade. Então, a crise também traz oportunidade de mexer coisas que eu já queria mexer, né? A crise, ela não surgiu uma crise. Não, a crise, ela já vem, isso é para tudo. É para as relações, é para o trabalho, é no seu dia a dia, é em casa, é como mãe, é como pai, é com meu marido, é com a minha esposa. Então, assim, a crise, ela está. Agora, eu preciso me mexer. E nós precisamos nos mexer mesmo. Qual é a estratégia? E é isso que a gente vai falar. Rosângela, perfeito. A gente teve aqui uma pergunta do Jorge, que ele fala o seguinte: ele diz que a gente está sendo infectado por um novo vírus, o vírus da neura. O vírus da neura é especialmente perigoso, pois podemos nos contagiar a nós mesmos. Qual que é a estratégia aconselhada para não entrar na neurose? Pois é, nós estávamos mecanizados, né? E já tínhamos algumas neuras, né? Já vinha. Só que como eu estava ocupada, né? Ou com o meu trabalho, ou com o estudo, com aquela correria, metrô, e chegar e dar conta, de repente eu me vejo eu comigo mesma. E aí vem esse self, né? Eu não estou mais tendo que dar respostas lá fora, eu preciso dar respostas para mim, como eu vou administrar esse tempo. E aí vem essa neura mesmo. Então, é um momento de encontro. Como não deixar o vírus da neura, eu preciso realmente trazer essa lucidez de tipo, tá, o que não tá bom que eu preciso resolver? Porque agora nós estamos encurralados na nossa própria casa, mas estamos. E não tem mais como ser igual antes, porque eu tenho que tomar algumas estratégias, definir algumas estratégias para não ficar só no campo da neurose. Você vai ter que tomar atitudes concretas. Então, quando eu fico muito no campo das ideias, realmente eu fico mais neurótico, mais ansioso. Agora, quando eu consigo, de repente, num simples movimento, trazer para o papel, escrever o que mais me aflige, o que mais me deixa tenso, o que realmente me preocupa, trocar com as pessoas, aí eu começo a funcionar. Então, a primeira coisa não dá para eu ficar só no campo da neurose, vou morrer, vou perder meu trabalho, estou nervosa, vou infartar. Tá, isso nós já sabemos, esse é o enfrentamento, bem-vindo ao enfrentamento. Agora vamos criar estratégias. Bacana. A gente teve uma outra pergunta que foi feita pela Maurdiette, diretamente para você também, que é com relação a home office. E aí eu acho que tanto a Luciana quanto a Agnes também pode contribuir bastante, né, com essa resposta, que ela pergunta o seguinte: muitas pessoas acreditavam que trabalhar home office seria um trabalho dos sonhos. Mas por que quando essa realidade chegou, a gente não soube lidar? Né? Foi uma mudança muito repentina? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante, Mauritius. O que acontece é natural do ser humano, diante daquilo que ele quer e realiza, buscar um novo desejo, né? Uma nova vontade e tal. A questão é, será que era realmente o home office que você queria? Né? Será que realmente era trabalhar em casa?
Será que realmente era trabalhar com o que você está trabalhando? Começam alguns questionamentos nesse sentido. Vem aquela questão, nós não temos mais desculpas, aquela de tipo, estou trabalhando demais, eu chego tarde, eu não tenho tempo para o meu filho, eu não consigo dar atenção para o meu marido. Quando nos é dado o controle, a responsabilidade, a liberdade, né, já, se a gente for entrar, Sartre fala dessa questão, você vai, não sabe, você vai se sentir preso com tanta liberdade de administrar isso, né? Então, assim, home office, né? Vamos conversar mais sobre isso. Será que era só home office? Você tem que se perguntar e trazer essa reflexão. É tempo de reflexão e mudança. Agnes, você tem isso, algo... Tenho. Inclusive, eu estava dando uma pesquisa no Google Trends, né? Que o Google Trends ele compila quais são os maiores anseios, as maiores buscas das pessoas. E em tempos de algo que está acontecendo numa dimensão como essa, eu busquei e as pessoas estão procurando muito sobre home office, sobre trabalho remoto, sobre quarentena e produtividade nem tanto. Então, eu entro aqui provocando sobre algo elementar. Eu acredito que muita gente que trabalha sob gestão de alguém, né, não está acostumado a ter uma gestão participativa, maleável e que acredite na colaboração e na participação dos funcionários. Então, como eu estava brincando com vocês outro dia, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Porque o próprio ambiente de trabalho já não tinha essa liberdade, já não tinha a maleabilidade. Então, isso precisa ser inserido anteriormente, né, previamente, pelas empresas, e trazer esse preparo, né? Trazer alguém para orientar os funcionários que eles têm essa oportunidade e que eles usufruam isso da melhor maneira e dar orientações para isso, métodos, né? Caminhos para que ele possa usar isso da melhor maneira possível. Então, o que aconteceu foi que tudo isso aconteceu de supetão, né? Esse diálogo muitas vezes não existe nas empresas, mesmo nas empresas de comunicação e marketing às quais eu presto serviço ou já trabalhei. Então, fica uma situação muito delicada. A gente, obrigatoriamente, se viu numa situação de estar preparado para algo muito elementar. Então, a questão da produtividade aí é uma consequência de um nível que eu acredito que a grande maioria das pessoas ainda não chegou, porque até mesmo como estruturar esse home office, a grande maioria das pessoas não sabe. Exato. E aí, Luciana? Então, acho que eu vou dar mais um eco assim, no que vocês falaram. Acho que vocês trouxeram vários pontos que eu já tinha em mente também, Agnes e a Rosângela. Eu acredito que um acréscimo, assim, é que a gente não está vivendo só... Porque no nosso mundo eu acho que trabalhar home office seria a solução, nesse mundo que a gente construiu na nossa cabeça, era só a gente trabalhando remoto, né? Só eu trabalhando remoto, né? Não é o meu time todo, minha empresa toda, o Brasil todo, o mundo todo. Além do fato de que 1 milhão de coisas acontecendo, e eu não sei como foi na experiência de vocês, mas a minha primeira semana trabalhando remoto, depois que entrou e chegou mesmo a onda no Brasil do coronavírus, meu WhatsApp estava enlouquecido de mensagens. Parecia uma bomba, assim, de mensagem o tempo inteiro. Então, tudo tipo, como é que a gente lida com essa situação? E dado esse contexto que a gente tem de trabalho remoto, que não é só eu, mas sim toda uma sociedade trabalhando remotamente. E aí vem toda a situação de que, será que eu estou preparada para trabalhar remoto? Será que aquilo que eu estava pensando na minha cabeça era realmente
como eu tinha, tipo, que eu estava programada mesmo para trabalhar remoto, não por um dia, mas por semanas? Será que eu estava preparado para viver por esse momento? Será que eu tinha uma cadeira que iria aguentar eu passar 8 horas sentado naquela cadeira? Sabe? Coisas assim. Será que minha internet aguentaria ir para uma reunião, por exemplo, que eu tinha que estar numa reunião? Eu não tenho mais aquele. É muito mais difícil agora a gente pensar em coisas do tipo, eu estou trabalhando de casa, mas minha internet caiu e eu não vou poder participar dessa reunião, sabe? Mas agora a gente tem todo um contexto de que reuniões são necessárias muitas vezes, syncs, né? Sincronização é também importante. Então tem todo o agravante de outras coisas acontecendo para a gente considerar que o trabalho remoto seria uma coisa maravilhosa e perfeita, que ia ser a solução para a minha vida, né? Acho que é diferente quando você já está acostumado a isso antes de uma situação como essa, mas quando você, de supetão, entra numa situação como essa, dado todo esse contexto, aí vem 1 milhão de agravantes ao mesmo tempo na sua cabeça. Verdade, Luciana. Eu concordo plenamente com isso que vocês estão trazendo. E aí, a Maurdiette, ela traz uma outra questão, e o Jorge também, que eu acho que é super pertinente, sobretudo para nós, Agnes, que somos profissionais de marketing, que ele fala o seguinte, as diferentes gerações, né, que a gente tem, os baby boomers, a gente tem os millennials, a gente tem a geração X, a Z agora, que é a mais nova, né, enfim, eles lidam com a saúde mental dentro desse contexto de um modo diferente, né? E uma outra, ou melhor, essa foi a pergunta do Jorge, né? E a Maurdiette, ela traz o seguinte, que eu acho que foi isso que a Luciana falou um pouco, né? Será que nem todos têm esse perfil para o trabalho remoto? E agora que a gente está sendo empurrado a ter que fazer esse trabalho remoto? Né? Como é que a gente consegue lidar da forma mais saudável, né, possível e produtiva também para a gente com esse trabalho remoto, né? E ela também completa dizendo o seguinte, que os nossos familiares também parecem que não estão entendendo, né? Que o trabalho que a gente fazia antes em escritório agora está em casa, né? E que ficam interrompendo durante esse trabalho, né? Então, isso que ela traz é muito importante, né? Porque até o home office de agora, ele tá diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma realidade que eu moro num apartamento que tem só eu e meu companheiro, só eu e meu marido. Essa é uma realidade. Mas existem pessoas que têm filhos. E aí, como é que faz para contrabalancear, né? Ao mesmo tempo que você vai continuar trabalhando, se concentrando nas tarefas que você tem que fazer, e ao mesmo tempo ter que lidar em fazer comida, em limpar a casa, em trabalhar e dar atenção à sua família, né? E o Ciro, ele também traz uma outra questão que eu acho que também toca nessa questão da nossa saúde mental, né? Você acredita que a mídia aberta nos deixa mais aflitos, né? Vocês acreditam? E assim, automaticamente nos deixa mais expostos, ativando o inconsciente do medo de forma inconsciente. O que é que vocês acham disso? Rosângela? Pode falar, Agnes, depois eu complemento. Não, é porque eu pensei que você não estava com o áudio ativo. Não, mas pode falar, pode começar. Pode começar. Bom, primeiro, assim, são tantas demandas aqui, gente, você vai direcionando a gente aí, Thaisa. O Jorge, a Maurdiette, todo mundo fazendo pergunta. A questão é o perfil, né? A questão do perfil home office, né? Neste momento, eu não tenho como identificar perfis, eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? A empresa quer que você faça o trabalho. Então, antes de identificar meu perfil, eu preciso ver a minha capacidade de adaptação para essa nova realidade.
E aí eu preciso administrar isso. Então, aos poucos, eu vou entrando em contato com essa minha característica de funcionar em casa ou não, de querer estar realmente trabalhando com alguém, ou em algum lugar, em algum espaço que não seja a minha casa. Então, essa é a primeira coisa. Eu preciso continuar atuando com o meu papel social que foi colocado para dentro da minha casa, mas eu preciso dar isso porque a empresa ela precisa continuar funcionando, né? Como Lenine canta, a vida não para, né? A gente tem que continuar, as contas vão chegar e eu não posso ficar só no meu campo, eu não estou funcionando, esse não é meu perfil. A necessidade precisa ser suprida e vou me adaptar a isso, respondendo às necessidades que são precisas. Então, aí eu trago a família, aí tem que ter combinados, aí a gente já vai para esse lugar, né? Eu tenho que ter o meu espaço, eu tenho atendido muita gente, a gente da área de saúde teve uma demanda muito grande de pessoas de tipo, vou morrer, o que eu faço? Então, as pessoas minimamente não estão conseguindo, muitas, né? Outras estão funcionando bem, mas tem muitas que não. Eu já atendi paciente com pijama às 7 horas da noite. Eu falo, já vai dormir? Não, eu estou trabalhando de pijama desde as 7 da manhã. Então, assim, não dá para ter a síndrome do pijama agora, eu tenho que dormir, eu tenho o meu papel como mãe, eu tenho que vir para o meu escritório, aí vem aquela outra parte de o seu escritório é separado, você tem o seu lugar X, você tem a sua estrutura Y, mas eu só tenho um quadrado com todo mundo. Vem de novo a questão da adaptação e os recursos que eu tenho. Então, cada um, né, a gente fala, está todo mundo no mesmo barco. Não, não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mar revolto, cada um com o seu barquinho, e agora a gente vai tentando buscar, isso a gente vai falar também, a questão de cooperar com o outro. E aí eu não posso me sentir sozinho, não posso ficar só com a minha neurose, eu realmente tenho que buscar o meu gestor, eu tenho que buscar as pessoas que estão comigo, para a gente atravessar esse tsunami. Mas é isso, parceria, cooperação, resiliência, vamos falar sobre isso. Eu queria até falar sobre isso também, se possível. Em relação a essas situações, eu já ensaiei algumas situações um pouco delicadas em algumas agências que eu trabalhei, como, por exemplo, greve do transporte público. O que é que a gente faz? Manda alguém buscar os funcionários, libera o táxi para os funcionários, eles trabalham home office. Então, eu, como gestora das equipes, sempre tive uma tratativa de dizer, minha equipe, como é uma equipe de desenvolvimento de conteúdo, uma equipe totalmente estratégica, que não precisa estar plenamente no escritório, a gente tem total condições de trabalhar remotamente. Então, isso eu acionava cada um individualmente para saber como é que é a sua internet, quais são as suas limitações, qual horário que você pode, enfim. Mas eu sei que essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, eu acredito que muita coisa aí depende da diretoria das empresas conversarem com os gestores para prepararem os colaboradores para esse momento, para entender que, por mais que essas pessoas precisem entregar, que elas deem um jeito, que as empresas não podem parar de funcionar, mas essas pessoas podem ter, sim, uma parada mental, porque estão se sentindo abaladas, porque tem pessoas em seu convívio que são pessoas que têm uma saúde que pode ser afetada, enfim. Tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Mas eu acho que o papel da gestão aí é muito importante. Como, por exemplo, essa parte da atuação de ensino à distância, que é uma coisa que sempre foi uma alternativa às faculdades que eu ensino,
e que hoje se tornou um fato obrigatório, né? Então, poxa, algo que somente alguns alunos optavam por fazer, disciplinas isoladas de ensino à distância, todos os professores foram obrigados e todos os alunos foram obrigados a entrar numa plataforma que foi pouco testada, que foi pouco utilizada e que não existe aí um feedback interessante sobre esse relacionamento, sobre a produtividade e as limitações dos alunos. Então, assim, são vários caminhos aí que a gente pode tratar, mas eu acho que a grande responsabilidade aí está para as empresas deixarem esse ambiente preparado e ideal dentro das condições, claro, que elas possam oferecer. Eu queria só complementar um pouco, Thaisa, Claro. falar tanto de Agnes quanto de Rosângela. Acho que a gente também tem uma situação em que a Rosângela falou até no início, né? Como é que a gente funciona como era antes? A gente não funciona como era antes, né? Não nesse momento que a gente está agora. Não tem como a gente funcionar como era antes. E reconhecer que cada um de nós tem uma jornada diferente, uma condição diferente, né? Vão ter pessoas que vão ter internet, vão ter pessoas que não vão ter internet, vão ter pessoas que vão conseguir fazer aula online, vão ter pessoas que não vão conseguir fazer aula online, por exemplo. E por milhões de motivos, né? Cada um de nós tem um perfil diferente, é uma pessoa diferente, né? Não é nem questão de perfil, mas sim, nós somos pessoas diferentes e a gente precisa saber lidar com essas situações também. Sim. Ou não, ou às vezes não vai conseguir saber lidar, principalmente dado a toda essa onda rápida de coisas que está acontecendo de um dia para o outro. Então, eu concordo muito na fala da Agnes de que as empresas têm que fazer ações, né? Tem que trazer ações para transformar esse momento de trabalho remoto das pessoas algo mais próximo de dar essa oportunidade mesmo das pessoas conseguirem fazer o seu trabalho no dia a dia. Infelizmente, essa realidade pode não acontecer assim por todas as empresas, né? Vão ter empresas que não vão considerar, por exemplo, ter reuniões semanais com todas as pessoas colaboradoras para dizer, a gente está nessa situação, a gente tem isso aqui de forma possível, a gente tem isso aqui que a gente ainda precisa de melhorar ou precisa de uma conversa com vocês ou do feedback de vocês para poder entender melhor, sabe? E a gente está nessa situação aqui que, por enquanto, a gente não está demitindo ninguém, mas já que vai chegar em um momento que pode ser que a gente precise demitir algumas pessoas, por exemplo. Então, essa transparência, às vezes, das empresas não tem a proatividade e a ação e, infelizmente, talvez não se sintam nem obrigadas a dar esse retorno às pessoas, né, a nós, como pessoas empregadoras. Então, tem tem várias considerações que a gente precisa navegar e entender por trás disso. E, por nossa parte, assim, depositar essa necessidade de informação das empresas, assim, e de compartilhamento do de, por exemplo, falar com as pessoas gestoras mais próximas que cada um que vocês têm, ou se vocês são pessoas gestoras, já trazerem isso para pessoas, né, que estão num cargo de diretoria da empresa, talvez, para ter essa ciência de que, eu tenho pessoas no meu time que não têm condições. E como é que a gente vai avaliar se a pessoa... Não há nem a questão de avaliação, se a pessoa está conseguindo fazer um trabalho ou não, dado as circunstâncias que a gente está dando. Então, acredito que pouquíssimas empresas têm contratos de trabalho remoto. E a gente sabe que até a legislação do Brasil fala de ergonomia, fala de... né, você não tem obrigação de ter internet em casa, por exemplo. Então, sabe? Então, tem tantas coisas ao redor que acontecem que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que meio que só uma questão tá aí, o que a gente pode fazer, né? Dado que eu falei. Que a gente falou também esse tanto de coisa. Uma das coisas que eu acho importante, uma coisa que eu acho importante para a gente, assim, parar para pensar, é como é que a gente conversa e influencia as pessoas que estão mais próximas da gente
que conseguem levar adiante essas situações, sabe? Esses sentimentos que as pessoas do nosso time estão tendo, sabe? Isso, para mim, eu vejo como uma excelente prática para mover isso adiante. E não ficar só com aquela situação de que eu tô aqui, eu não consigo, e não dar o passo para, né, seguir adiante e pensar nessa questão de produtividade com saúde mental, né, numa visão de isolamento social que a gente está vivendo aqui. Eu acho que esses pontos todos que vocês trouxeram, gente, eles conversam e coadunam muito com o que a gente está recebendo aqui no chat. Então, eu vou fazer um resgate disso, né, para que a gente possa responder aqui os anseios das pessoas que estão aqui interagindo com a gente. Então, o Ciro, ele falou com relação à mídia, né? Poxa, será que a mídia tradicional ela não tem causado muito mais ansiedade, né? E assim, eu vou falar por mim. Eu escolho os horários e os dias que eu vou ver atualizações e notícias com relação a como é que está a pandemia no Brasil e no mundo. Porque, sim, isso causa ansiedade. Eu acho que a Rosângela pode até falar um pouco mais sobre isso com relação a esse bombardeio de notícias, né, que a gente recebe o tempo inteiro com relação à pandemia e de que forma que isso também causa essa ansiedade, né? Então, falando por mim, Ciro, eu acredito que sim, que ficar o tempo inteiro vendo notícia causa, sim, mais ansiedade, né? O Jorge, ele fala que mas o home office, ninguém esperava que fosse fazer home office com família dentro de casa, né? Então, é aquilo que eu estava falando, né? Resgatando um pouquinho daquilo que eu estava dizendo. O home office que a gente está fazendo hoje é completamente diferente, né, do home office de outrora, né? Então, mas quando é que a gente vai voltar ao normal? Eu não sei se a gente vai voltar ao normal que a gente tinha antes, né? Então, isso também é muito importante que a gente tenha em mente, né? Eu já trabalho em home office há mais ou menos uns 3 anos, mas eu nunca trabalhei em home office com meu marido dentro de casa, né? Então, é uma outra situação. A Sheila, ela fala o seguinte: também está tendo muito curso gratuito, tá havendo muito evento gratuito, é tanta coisa que às vezes eu fico me sentindo na obrigação de fazer, porque senão eu fico com aquela sensação de que eu estou perdendo grandes oportunidades, né? Então, assim, o que eu posso te falar, Sheila, é que a gente tem que fazer uma priorização, né, daquilo que mais nos interessa e daquilo que a gente acredita que vai trazer mais coisas positivas no sentido de conteúdo para a gente, né? Aquilo que vai ser de fato mais relevante. O que é que vai me acrescentar mais? Seja uma discussão sobre saúde mental, seja um curso técnico que você vai aplicar diretamente no seu dia a dia, né? Então, eu acho que se a gente consegue fazer essa priorização, já é algo bastante importante. E a Francine, ela também comenta que ela diz assim, mas o home office ele pode sim ser um novo modelo de trabalho. Ela fala que ela mora em São Paulo e ela passava pelo menos 1h30 no trânsito, né? Então, agora com a pandemia do Covid-19, ela teve que se colocar, né, em trabalhar home office. Então, por que não, né? Depois que tudo isso passar, existir essa flexibilidade com relação às empresas. E aí é bem importante isso que a Luciana traz com relação aos contratos, né? Os contratos de trabalho, eles vão precisar sofrer adaptações. Então, é isso, assim, eu queria ouvir também um pouquinho de vocês com relação a essas colocações que a gente teve, essas contribuições que a gente teve no chat. Teve alguém aí que falou da questão das pessoas já com diagnóstico, né, de depressão, ansiedade, enfim, alguns transtornos que já tinham antes, e eu acho isso muito importante, porque a gente está falando de saúde mental. Então, isso é muito sério, né? Então, esse sujeito que já tem esse diagnóstico, ele precisa ainda mais se desafiar nesse momento, né? Então, geralmente, muitos já tomam medicação, então eu tenho que estar atento a essa medicação, eu tenho que estar ali com o meu terapeuta, o meu médico, eu tenho que ter esse acompanhamento, e entender que esse é um momento que não é só a situação dele, mas de todos.
mas ele especificamente vai ter que também dar conta desse momento que ele está vivendo. Então, assim, num primeiro momento, ter aquela letargia, né, aquela lentidão de processar isso, é natural de alguém que tenha aí um diagnóstico desses. Mas, aos poucos, com terapia, com acompanhamento, é possível seguir, né, entendendo as suas limitações, entendendo o seu processo, de se reorganizar e se reestruturar nessa nova rotina. Então, acho que o problema já existia. Então, assim, eu sou depressivo, eu sou ansioso. O problema, a questão já existia, o seu diagnóstico já existia, ok? Queria falar uma Vamos coisinha. voltar. Pode falar. Mas muitas vezes as pessoas se sentem intimidadas de falar isso para algum gestor, porque simplesmente o ambiente não permite esse tipo de coisa, saber dessa vulnerabilidade dessas pessoas. Eu, inclusive, tive uma colaboradora que tinha problema de atenção, déficit de atenção, e quando eu falei para ela que tinha o mesmo problema, ela ficou sem acreditar, e ficou muito feliz porque ela sentiu essa empatia aí, e a gente lidou com esse problema de forma bem pontual e conseguiu desenrolar. Porém, teve uma pessoa de outro departamento que ficou sabendo, por disse-me disse, essa situação, e perguntou para mim, por que você nunca falou para a empresa desse problema dela? Então, assim, por mais que eu, como gestora, tivesse tido uma postura com ela, de tudo bem, conte comigo, vamos nessa, a gente consegue desenrolar, existem coisas que a gente pode fazer para melhorar a sua produção. Por outro lado, o ambiente por trás de mim, né, acima de mim, melhor dizendo, não tinha essa abertura. Então, é algo muito importante também para ver, poxa, se não existe um ambiente, eu preciso buscar essa ajuda psiquiátrica, psicológica, à parte, para juntar essas forças e chegar forte aí para fazer meu trabalho com tudo, sabe? Porque nem sempre essa ajuda vai existir em todas as empresas, infelizmente. Exato. E é exatamente essa questão. Não adianta eu já me expor, né? Porque é uma exposição, né? Como se todo mundo fosse normal, sou perfeito. Não, todos nós temos fragilidades, alguns transformados em transtornos, em algumas dificuldades. Então, a questão é realmente eu ter um acompanhamento com o meu terapeuta, com alguém que eu confie, para poder entender esse processo e administrar o meu trabalho. Se dentro do meu trabalho, de repente, eu tiver esse canal, eu poder utilizar, mas eu tenho que estar segura nisso. E quem trabalha isso é um profissional de saúde. Então, é essa segurança que eu tenho que ter para poder passar, se sentir necessidade. Porque a questão não é eu chegar e falar, tenho depressão, então eu não vou mais trabalhar. Não, você já tinha. Então, isso já não era, você já trabalhava com a sua depressão, fazendo as suas coisas. Então, basicamente é isso, né? Vamos falar das mídias, dos estímulos, ou você vai passar para as outras? Eu queria, porque a Francine ela fez uma pergunta que eu acho que conversa muito com esse ponto que vocês trouxeram, que ela faz o seguinte: eu queria saber como é que eu consigo identificar se eu estou desenvolvendo algum tipo de transtorno de ansiedade, né? Como é que ela vai saber? Ela disse que nunca teve nada, que sempre foi muito proativa e feliz no trabalho. Mas como é que ela consegue identificar que ela já está começando a desenvolver esse transtorno de ansiedade e desenvolvendo o que fazer? É uma questão importante e a gente deveria trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, uma pergunta que não pode calar, que é como estou me sentindo. Como estou me sentindo? Esse olhar de se perceber é o primeiro movimento para que eu possa realmente identificar algumas das minhas fragilidades e talvez ter que buscar um médico, enfim, um profissional de saúde. Mas eu primeiro preciso me perguntar para ver se, de repente, eu não estou
influenciada, né, pelo meio, que é uma questão muito comum das pessoas, né? De repente você começa a ter falta de ar, de repente você não dorme mais, de repente você começa a ter vários transtornos por conta dessa onda, né? Por isso que é tão importante essa questão de saber o que eu estou ouvindo, com quem que eu estou falando, né? Eu particularmente decidi alguns grupos, eu me distanciei. Você traz de novo esse distanciar e esse isolar para você. Então, assim, tem coisas que não são boas para mim. Então, eu vou me distanciar, eu vou isolar. E é esse lugar que eu tenho que me colocar primeiro. Né? Como que eu sei que eu estou fazendo transtorno? Não pense nisso, porque não é o seu papel. Seu papel é se perceber e aí buscar uma ajuda profissional se de repente você perceber que está over, está muito, que ultrapassou, né? Mas não tem como eu não já me diagnosticar, né? O Dr. Google nos traz muito diagnóstico, esse é um perigo, né? Calma, né? Calma. Agora, o que eu tenho controle, né? Estou com falta de ar, então respira. A internet traz coisas bacanas também, como eu posso respirar, que é a primeira base, né, do ser humano. Sem respiração, eu morro. Então, às vezes, você não está respirando. Eu estou com falta de ar. Para, respira, arruma o corpo, né? Veja o que está acontecendo, o que eu tenho controle aqui. É isso que a gente tem que voltar para a questão da minha adaptação. Voltar, né? A resiliência é retornar ao meu eixo. Então, literalmente se centrar, né? Literalmente se centrar, né? Então, volta para a Luciana de antes, ver quem que é. Ela tinha isso? O que aconteceu alguma coisa no meu dia, sabe? Ao final do dia, se perguntar como que foi meu dia, o que eu produzi, qual foi a minha dificuldade. Uhum. E aí, desculpa, Rosângela, a gente tem uma outra pergunta aqui da Mordiette, que ela fala com a Luciana, né, que tem bastante experiência já em trabalhar com times remotos, né, mas eu acho que tanto eu quanto a Agnes pode contribuir e trazer um pouco também sobre isso. Ela pergunta quais são os pontos positivos e os pontos de dificuldade de trabalhar com equipes remotas. Essa é bem interessante também, porque esse é o momento que o gestor, que tem aquele perfil centralizador, né, ele vai ter que se desconstruir. Então, assim, eu vou ter que confiar na minha equipe, eu vou ter que confiar no resultado, não no que a Thaisa está fazendo, o que será que a Thaisa está fazendo? Não importa, né? Eu vou confiar nela, né? Eu gosto de estudar a Bíblia, e tem uma passagem que diz, Jesus fala, ou você está comigo ou está contra mim. Então, assim, a gente está junto, a gente faz parte dessa equipe, então eu vou acreditar que sim, então que a gente vai entregar. Se você não fizer, ou você não me der, eu não entender o que está acontecendo, eu vou achar que você está contra mim, né? Existe uma dificuldade. Então, esse é o momento de realmente dar esse empowerment, dar essa autonomia para a minha equipe, dela se mostrar, de se colocar e de me entregar. E você vai ter que lidar. Esse é o momento em que mexe muitas coisas na gente, né? Então, sou muito centralizador, vou ter que descentralizar. Né? Sou muito agitado, vou ter que ver de que forma eu posso aqui me organizar, entendeu? Sou muito autoritário, né? Sou muito independente, opa, vou ter que pedir auxílio ali para a Lu, vou ter que falar com a Agnes. Né? É um momento de grandes oportunidades, acho que esse olhar é importante. Os pontos positivos assim que eu enxergo do trabalho de ter equipes remotas, de certa forma, é que a partir do momento que a gente se entende como equipe, digamos assim, né, a gente evolui para um entendimento de que nós somos uma equipe e a gente trabalha remoto, a comunicação e o conhecimento que a gente troca
ele se torna mais objetivo e mais rico, assim. Essa é uma forma que eu enxergo. Então, por exemplo, a gente procura ou vai procurar respeitar mais horários de tipo início e fim de reuniões, por exemplo, de ser mais objetivos em quando a gente está fazendo uma reunião. A gente vai começar a entender que quando a gente vai para uma reunião, a gente precisa pensar em uma agenda de uma reunião, por exemplo. Que a gente, às vezes, não pensa sobre isso, né? Quando a gente tá, vamos fazer uma reunião, e aí entra todo mundo na sala, a gente começa a conversar, e acaba que se perde os propósitos, né? A gente tá pessoalmente, então a interação acaba sendo outra, né? Peraí que eu vou ali pegar um café, peraí, não sei o quê. Então, acho que alguém falou aí, né? Os arcodes precisam ficar claros. Eu acho que o ponto positivo, né, é quando a gente já está vivendo numa equipe que já está bem, assim, trabalhando remoto, todo mundo junto, digamos assim, como equipe. E aí vem os desafios, né? Como é que a gente chega nesse nível, né? Como é que a gente sai do nível de que agora todo mundo está trabalhando remoto, o negócio, né, ficou, né, uma loucura, e aí como é que a gente faz para fazer isso acontecer? E acho que alguns exemplos que eu tenho, assim, que aconteceu na minha equipe, né? A gente era uma equipe que era 100% trabalhando dentro do escritório, somos 14 pessoas, esse meu último projeto. E no início, assim, antes, né, quando a gente trabalhava junto, a gente sempre prezou em formar uma equipe, em fazer momentos de união da equipe. Então, quando a gente foi para o trabalho remoto, a gente já era uma equipe unida, de certa forma, a gente já se conhecia como pessoas. A gente fazia o que a gente chama de team building no ambiente ágil, né, que é a construção de time. Então, a gente ia para um bar junto e todo mês, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, e conversava, a gente almoçava junto, a gente fazia ações de tipo compartilhar nossos objetivos, como jornada de cada um, e como a gente pode se ajudar como pessoa. Isso não quer dizer que as pessoas não podem fazer agora, mas a gente fez isso tudo antes. O que aconteceu foi que quando foi todo mundo remoto, ficou naquela criticidade de aí agora, o que a gente faz? Não sei mais para onde ir. E aí a gente começou a precisar ter, tipo, por exemplo, reuniões diárias. Então isso foi dificuldade para a gente, foi comunicação, né? O desafio da comunicação foi muito importante. Então a gente começou a setar, tipo, ter reuniões diárias em que a gente tivesse essa sincronia e entendesse quais são os bloqueios que cada um está tendo, quais são as dificuldades que cada um está tendo, quando as pessoas podem se ajudar umas às outras. A gente precisou também de momentos de descontração efetivos, de que, vamos citar aqui, vamos simplesmente descontrair, saber como é que cada um está indo nesse momento de todo mundo estar trabalhando remoto e considerando o coronavírus, né, ao redor de nós. Então, ter esse momento de compartilhamento, as pessoas se sentiram ouvidas, que antes, nesse momento, as pessoas ou só interagem com família ou pessoas que moram em casa, ou com essas pessoas que a gente está trabalhando remoto, ou quando a gente consegue uma reunião com algum, né, uma conversa com algum amigo, alguma coisa assim. Então tem todo precisa-se de mais conversas entre o time, entre as pessoas, né, que vocês convivem no trabalho, para que hajam esses acordos, essas conversas e definições de como a gente trabalha daqui para frente. E como a gente faz check-ins, né, momentos de uma dificuldade muito grande que eu tive num período é que as pessoas ficavam bloqueadas e trabalhavam sozinhos, bloqueadas por muito tempo. Então, passava horas tentando se desbloquear e não sabia como fazer, ou não sabia como se desbloquear. Então, como é que a gente, né, atua nisso e sabe como a gente dá direções para as pessoas para a gente continuar nosso trabalho diariamente. Thaís, eu queria só fazer uma observação rapidinha. À vontade, Agnes. Nesse tempo de adaptação, me preocupa os excessos, me preocupa como cada pessoa vai receber as demandas e tudo mais. E uma dica aqui que eu deixo é não utilize o WhatsApp para demandar nada para ninguém em grupos de trabalho. Então, utilize uma plataforma, pode ser e-mail, pode ser uma plataforma específica de trabalho, para demandar e ter as devolutivas dessas demandas, porque fica mais organizado, fica melhor de você acompanhar, fica melhor de você estabelecer os prazos.
Então, uma plataforma que é super simples e gratuita é o Trello, e existem muitas plataformas similares que lá dá para você colocar os trabalhos, as datas de entrega, os responsáveis e acompanhar tranquilamente nesse sentido de home office. Perfeito, Agnes. Inclusive, aqui na Inevent, a gente trabalha com Trello, né? A gente utiliza outras ferramentas, né, para dar suporte ao nosso trabalho remoto, né? Uma delas é essa aqui que a gente está utilizando, né? Que é o Virtual Lobby, onde a gente consegue fazer reuniões 1 a 1. Então, se eu quiser conversar só com você, eu abro uma sala e a gente pode fazer reuniões, ou a gente pode fazer um evento, né, como esse que a gente está aqui fazendo, né? A gente também utiliza o Trello e a gente também utiliza o Slack, que também é uma plataforma de comunicação, né? Então, existem diversas plataformas que auxiliam ao nosso home office, né? Então, já assim, caminhando para o final, passou rápido, nem parece, né? Eu queria que vocês trouxessem algumas dicas de como é que as pessoas que nos assistem podem melhorar em termos de prática, né, esse home office que foi feito tão em cima da hora, né, como o Jorge colocou aqui no chat, e, enfim, que a gente consiga ter uma produtividade que seja positiva, né? Quais são os tipos de técnicas que a gente pode utilizar, o tipo de ferramenta, que a gente já falou de 4, né? Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais e dessem essas dicas. Mas já, gente, vamos conversar a noite inteira. Como assim? Tem muita coisa para falar. Enfim, gente, eu estou adorando esse papo, mas eu quero colocar eu coloquei alguns pontos que eu penso que seja importante, assim, é a base, né? A gente tem mania de complicar o simples. Então, vamos resgatar isso. A primeira coisa é cuidar daquilo que você tem agora. Então, o que você tem que realmente cuidar, manter a sua saúde, né? Se alimentar bem. Tem um pessoal que distanciou do trabalho, mas se aproximou muito da geladeira, né? Dos doces, né? E há que trazer essa harmonia, esse equilíbrio, né? Com a sua natureza, a natureza do seu corpo, das suas coisas. E é um dos excessos, por exemplo, que eu tenho recebido, é isso, né? A comida, acho que a Lu, a Agnes, falou da questão do WhatsApp, do gestor mandar o WhatsApp. Eu tenho recebido pacientes que chega uma mensagem no WhatsApp, ele já treme, ele já fica assustado, tipo, o que eu tenho para fazer? Isso dispara um gatilho de estresse que não é assim, né? Então, tem que ter alguns combinados, que alguém já falou aí, que tem que ser muito claro, muito definido. Então, assim, cuide da sua saúde, o sono é restaurador, então eu tenho que ter meu tempo, né? O mindfulness, de trazer atenção para tudo que você vai fazer, né? Atenção mesmo, de o que eu vou fazer agora, eu vou dar atenção mesmo. Vou brincar com meu filho, eu vou brincar com meu filho, então eu não vou atender meu gestor, porque eu tenho, né? Eu tenho meu tempo de trabalho, então eu tenho combinados dentro de casa e vou estar ali para o meu trabalho, né? É a minha hora de almoço, eu vou almoçar, então eu preciso estar inteira naquilo que eu vou fazer. Então, desempenhe o papel que lhe foi dado. Então, isso é importantíssimo. Qual que é o seu papel? Qual que era a sua função na empresa? Faça isso. Cumpra, né? É hora de compromisso, de vestir a camisa mesmo, tirar o pijama e vestir a camisa, né? Então, tem tudo isso. E uma das maiores fraquezas nossas é desistir. Então, assim, não conseguir dar conta de fazer todas as minhas coisas, eu não dou conta, aí já entra na neura de novo. Calma. Uma das coisas que o cérebro entende é o ato da repetição. Então, assim, na noite anterior ou no dia anterior, eu vou me organizar com pelo menos 5 atividades para eu cumprir. Quando você acorda, o seu cérebro já entende que você está programado para executar algumas atividades. Então, isso coloca
eu direciono a minha mente, eu não estou sendo guiada pela minha mente. Então, é importante isso. Não desistir das coisas que você tem para fazer. Você tem compromissos, você tem o seu papel de profissional, de mãe, de pai, de gestor. Faça isso. E faça isso de forma inteira. Então, combater nessas coisas, né? O distanciamento e o isolamento traz para você, né? Combata. Tem um áudio que está um pouco ruim. Combata as coisas que estão ao seu alcance. Então, eu não tenho como administrar o que a empresa vai decidir. Então, não está no meu controle. Eu preciso olhar para o que eu tenho controle. O que eu tenho controle é o que eu posso pegar. É o meu copo, é as minhas coisas, é o meu trabalho. Eu não tenho como administrar a decisão do outro, né? E também não posso ficar indiferente a isso, mas eu tenho que estar atento ao que eu posso fazer. E eu vou fazer da melhor forma possível. À empresa cabe esse lugar de ressignificar esse profissional agora que está distante da empresa. Então, eu preciso buscar esse profissional e confiar que ele realmente vai me entregar e vai me trazer as coisas que a empresa necessita. E, assim, de uma forma boa ou ruim, enfim, aí cada gestor, cada empresário vai perceber, a questão do joio do trigo. Eu vou ver agora quem está comigo. Quem está comigo e quem está contra mim. E aí eu vou administrar isso. Acho que basicamente isso. Ver as coisas como elas realmente são, né? Tomar essa consciência, melhorar. Agora é o momento de melhorar coisas que você sempre quis melhorar e não tinha tempo, não conseguia, né? Isolar, distanciar, eliminar o que não serve mais e harmonizar, trazer harmonia para a natureza do seu corpo, para a natureza do seu relacionamento, traga esse equilíbrio. Não é momento de DRs, né? Tem casais que já não estavam bem, agora tem tempos. Agora a gente precisa dar conta dessa luta para vencer e chegar no final. Acho que é isso. Acho que eu não sei se eu contribuí dessa forma, mas eu estou à disposição. Contribuiu bastante. Eu estou muito feliz, gente, com esse bate-papo aqui que a gente teve. A gente está tendo várias interações aqui do lado, parabenizando a gente, dizendo que gostou bastante. Então, acho que nada melhor do que a galera que está assistindo dar esse feedback, né? E uma última questão que eu queria colocar, né, para que todas pudessem também falar um pouco, é com relação à motivação das equipes, né? De que forma nós, gestores, podemos motivar as equipes, né? Então, Agnes, Luciana, que também é gestora de equipe, Rosângela, enquanto psicóloga, né? De que forma que os gestores eles podem motivar a equipe agora que a gente está nessa situação de distanciamento físico e com muita gente com a saúde mental um pouco abalada? Uma coisa que eu sempre busquei fazer é elogiar um bom trabalho, falar da evolução dessa pessoa, dar feedback sobre o trabalho que está sendo desenvolvido e também apontar as limitações, não ficar alisando a cabeça o tempo todo, dizer, olha, as melhorias desse trabalho poderiam ser assim, assado, mas quando for apontar essas melhorias, não falar no chat do grupo de trabalho, falar individualmente com a pessoa, né? Combinar um prazo para que essa pessoa possa se aperfeiçoar em relação a determinada limitação e se propor como parte desse processo, dizer, no que eu puder lhe ajudar para essa melhoria, conte comigo, essas são as ferramentas interessantes para você melhorar esse ponto e continue por aí, é isso mesmo e tal. Eu acho que falta muito incentivo, falta muito feedback por parte dos gestores para com os colaboradores e também de professores para com os alunos,
e muitos não sabem se estão indo pelo caminho certo. Eu acho que é uma forma de até gerar um conforto emocional aí para essas equipes. E outra coisa é fazer com que as empresas percebam que saúde mental também é um ativo muito importante para manter a saúde financeira da empresa. Então, os funcionários com uma saúde bacana, mentalmente também, e felizes, podem fazer entregas muito mais satisfatórias. Isso. E você, Luciana, o que é que você tem para trazer para a gente? Isso, eu tenho algumas dicas finais aí. Eu queria só agradecer novamente por esse momento. Eu acho que foi bem rico, assim, eu aprendi muita coisa também hoje. Eu acho que refletindo, assim, o que Agnes falou sobre motivação, de como motivar pessoas, eu completamente, 100% eu concordo. Acho que são formas excelentes para a gente motivar. Feedback é muito importante para a motivação. Com certeza, ele sendo positivo, né, e saber que aquelas pequenas coisas que você faz, elas também fazem a diferença no teu dia a dia de trabalho, e elogiar esses momentos é o que dá também o gás, né, aquela necessidade de continuar, e tem aquele objetivo lá no fim, né, que vai chegar um momento. Eu queria também trazer uma reflexão de uma pergunta, assim, para cada um de nós, que é refletir também um pouco sobre o que nos motiva, né? Eu acho que isso também é importante, pensar no o que motiva a gente. Às vezes, a gente espera que algumas coisas aconteçam, e aí quando essa coisa não acontece, a gente se frustra, e acaba que fica dentro dessa frustração. Então, pensar um pouco sobre o que pode acontecer, que a gente pode fazer, que pode nos motivar, e se aquela coisa não estiver acontecendo, buscar quem é que poderia ajudar a fazer com que aquela coisa acontecesse. Então, eu acho que eu deixaria essa pergunta aí para vocês. Como dicas assim finais, queria dar um eco também na saúde mental, que é muito importante. E sobre isso, minhas dicas vão ser muito voltadas para essa questão. Uma delas é no teu dia a dia. Eu sugiro duas coisas. Uma é necessário e é importante a gente fazer pausas intencionais e tentar entrar no acordo do que tipo, de quanto tempo não em quanto tempo, mas de quanto em quanto tempo você tem que fazer essa pausa. Por exemplo, a cada 1 hora você precisa pelo menos levantar da cadeira e sair da cadeira, pelo menos para você fazer uma caminhada, vai na cozinha, pega uma água e tal, e ter uma garrafa de água junto de vocês é fundamental, assim. Não esqueçam de beber água jamais, exatamente. E esse acordo de pausa, assim, é muito importante para pensar em como vai ser essa evolução de vocês no dia a dia também. E aí tem uma técnica que também ajuda a esse momento, que envolve muito as pausas, com que o Rosângela falou de atenção plena, que eu também concordo muito, que é uma técnica que a gente chama de Pomodoro. Não sei se vocês conhecem, mas é uma técnica que você passa, por exemplo, 25 minutos focado naquela atividade que você está fazendo, e depois você dá uma pausa de 5, 10 minutos para você pegar uma água, caminhar, sair da cadeira, ir na varanda, ir, né, na janela e tal. Então, essa é uma técnica assim, que ajuda muito a ter esse momento de focar naquela atividade e aquele momento de pausa. Então, isso ajuda muito em relação à produtividade. E um outro item, e um outro ponto assim, de indicação que eu quero dar para vocês é uma coisa assim, muito importante, que casa muito com o que a gente está falando hoje, mas que a gente não colocou isso explicitamente, talvez, que é o autoconhecimento. A gente está muito numa época, num momento de se autoconhecer também, né? E conhecer as pessoas que estão, de certa forma, ao nosso redor. Perfeito. E em relação a isso, tem um podcast, que o nome dele, né, o nome do podcast é Autoconhecimento, e ele tem vários episódios sobre isso, sobre atenção plena, sobre meditação, sobre
enfim, várias coisas que envolvem muito o que a gente está vivendo hoje e como a gente lida com as situações que a gente está vivendo hoje. São episódios de, sei lá, cerca de 25 minutos, eu acho que é uma vez por semana. Mas eu recomendo muito esse podcast, inclusive até a ouvir os episódios anteriores. Eu acho que eles estão com 50 episódios. Então é isso aí. Minhas dicas foram essas. Bacana, bacana, Luciana, perfeito. Bom, vocês querem colocar mais alguma coisa, gente? Ou a gente já começa a se despedir do pessoal? Só agradecer mesmo. Eu também agradeço, me coloco à disposição como profissional da área de saúde, as pessoas podem me acessar, se alguém te procurar, coloque eles à disposição, por favor, Thaisa, tá bom? E a questão da motivação, acho importantíssima, assim, mas vamos entender a motivação como um lugar de apoio, de estamos juntos, porque às vezes a pessoa não tem a motivação dela interna. Tem dia que eu estou super motivada para seguir uma rotina, para fazer todas as coisas, mas tem dia que eu não estou motivada, então eu não posso ser movida só pela motivação. Eu tenho que estar consciente e comprometida com a minha vontade de realmente sair desse lugar caótico em que nós estamos juntos, né? Então, o propósito é maior do que a motivação, porque pode ser que tenha dias que não venha motivação, eu sinto muito, vai ter dias que não vai ter motivação, eu tenho criança para cuidar, eu tenho conta para pagar, o meu computador não funciona, o meu chefe estressou, que motivo que eu tenho? Eu não tenho motivo, mas eu tenho um compromisso com o profissional. Eu conheço o meu valor, eu sei a importância e o discernimento que eu devo ter para tomar algumas providências. Então, com motivo ou sem motivo, eu vou fazer. Com motivo ou sem motivo, eu vou levantar da cama, eu vou trocar o pijama, porque eu preciso seguir. E aí vem uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que é seguir a abordagem dos AAs, dos alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. Então, hoje, gestor, conte comigo, entendeu? Hoje você vai contar comigo, porque eu vou buscar ser o melhor. Cada dia eu vou buscar ser melhor, como melhor gestor, como melhor profissional, eu vou me acompanhar, eu vou pedir ajuda. Então, é um momento de parceria, discernimento, resiliência e persistência. Desistir, não. Desistir, não. Eu peço que seja isso. Perfeito. Bom, gente, a gente já estourou um pouquinho do tempo, mas de qualquer maneira eu gostaria de dizer que eu estou realmente muito feliz, né, que a gente realizou esse momento aqui hoje, né? Eu acho que a gente falar de saúde mental dentro desse contexto que a gente está vivendo é fundamental, né? Porque quem está doente, quem não está bem, não produz, né? Então, eu queria agradecer, em nome da Inevent, imensamente a Rosângela Braga, a Agnes Pires e a Luciana Nunes, né, por terem disposto um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui batendo esse papo conosco. E eu gostaria também de convidar a todas e todos que queiram conhecer um pouquinho mais da nossa ferramenta do Virtual Lobby. Nós temos uma sala aqui do lado esquerdo, que se vocês clicarem, a nossa equipe vai estar lá para explicar como é que ela funciona, quais são as funcionalidades e tudo aquilo que o Virtual Lobby pode trazer de benefício, tanto para você quanto para a sua empresa, né, para realizar eventos como esse que vocês participaram e fazer reuniões também, né? Enfim. É isso, muito obrigada. E agora a gente vai se encaminhar para outra sala, que é essa que fica ao lado esquerdo da tela de vocês, para que quem tiver dúvida com relação à nossa ferramenta, ao Virtual Lobby, poder conversar com a gente, tirar dúvidas e dar o feedback, né, sobre como foi a experiência. Muito obrigada, meninas, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Boa noite, um beijo grande, gente. Tchau, tchau, boa noite. Muito obrigada, gente.